Graça e paz a todos, sejam bem-vindos ao podcast Filho Próspero. Você sabe que aqui a gente fala de desenvolvimento pessoal, inteligência financeira e empreendedorismo à luz da palavra de Deus. E neste mês de março, nós estamos tendo um especial mês das mulheres, ou seja, todas as convidadas do mês são mulheres. E para hoje, para fechar com chave de ouro, nós estamos aqui com Thaís Brito, direto de Brasília. Então, eu já quero fazer um parênteses aqui, rapidinho, e dizer que nós gravamos esse episódio online, porque eu estou aqui em São Paulo, ela está em Brasília, e nós tivemos um probleminha. Eu tive um probleminha com o meu áudio, ele não saiu. Mas mesmo assim, nós vamos transmitir porque eu estou aqui reformulando as perguntas e vai ficar tudo num vídeo só, tudo feito com muito carinho para você que está nos acompanhando, você que está nos assistindo. Thaís, seja muito bem-vinda. Bom dia, obrigada pela recepção e pelo convite também. Para mim é um prazer poder fazer parte, né, de um mês tão que a gente tem crescido, né, a valorização da importância da mulher dentro da sociedade e entregado muitos resultados, porque nós temos muitas mulheres que estão trazendo muito resultado para a nossa nação, no contexto geral. Pois é, Thaís é enfermeira e professora de enfermagem. 12 anos de experiência nessa área. Realiza palestras e treinamentos em educação da saúde da mulher e suas diversas fases. Mãe atípica e também uma mulher cristã, nascida em Brasília, como já foi dito, esposa também. E tem outra coisa que ela não colocou aqui na hora da apresentação dela, que ela enviou para mim, é também uma pregadora. Você vai saber do que eu estou falando no decorrer do episódio. O tema de hoje é a coragem silenciosa das mulheres comuns. E eu quero já agradecer você, Thaís, por trazer para a gente esse conteúdo, este tema, tá bom? E seja muito bem-vinda mais uma vez. Quero enfatizar aqui que você é muito bem-vinda no canal Filho Próspero, no podcast Filho Próspero. E eu quero que você fale pra gente, por favor, como que começou a sua jornada na enfermagem? O que te despertou para essa área? É um sonho de criança? Como que funcionou? Certo. Veja bem, quando jovem, assim que terminei o ensino médio, eu estava naquela motivação de fazer o Enem, o que muitos jovens ainda fazem hoje, né. E as minhas opções na época, se eu conseguisse alcançar uma bolsa, seria pedagogia ou enfermagem, porque eu tinha um interesse, um encanto pela área da saúde. Não venho de uma família que tem profissionais da área da saúde, para dizer assim que tive uma influência, foi por gostar, visual, né, gostei. Mas eu sempre estive muito presa, conectada com o ambiente escolar. E como é que começou? Aos meus 15 anos de idade, eu fui jovem aprendiz em uma escola particular aqui em Brasília. E eu trabalhei lá por um ano como aprendiz. Foi o meu primeiro contato com o ambiente escolar como meio de trabalho. Depois disso, uma amiga me convidou a trabalhar numa outra escola, isso alguns anos depois, como professora de informática da educação básica, que era primeiro período, segundo, primeiro ano, segundo, crianças entre 4 a 8 anos, certo? Eu tinha um curso de informática básica e a escola não, naquele momento não precisava de uma estrutura curricular de um profissional com formação em TI, porque era uma disciplina complementar, certo? Então, eu fiz um processo seletivo com eles, ela me indicou, deu tudo certo e eu trabalhei lá por 2 anos. Então, todas as portas que se abriram para mim até hoje, sempre esteve conectadas em escolas. E eu recebi o resultado do Enem, a minha opção era enfermagem ou pedagogia, o que que eu escolhi? Pedagogia, eu já trabalhava em escola, eu quero pedagogia, né? Não fui aceita em pedagogia. A minha segunda opção é enfermagem, era o que eu achava legal, e eu consegui a bolsa na enfermagem.
de 60% naquela época. Cursei a enfermagem e dentro do curso de enfermagem eu gostava de transmitir. Então, quando tinha seminários, né, no período da faculdade, apresentações, eu gostava de estar falando, de entendendo, de estar explicando, mas não no sentido, assim, de mostrar, mas eu tinha um desenvolvimento melhor assim. Fiz os estágios, concluí meu TCC, fiz especialização, mas me conectar com a parte de assistência à saúde, que seria interna, né, hospitalar, a minha conexão ela é muito menor. Não que eu não goste, que eu não tenha interesse, mas a conexão ela é menor. E aí as portas continuaram se abrindo dentro desse propósito. Fui convidada também por uma outra amiga, em comum na igreja na época que eu frequentava, de dar uma aula na escola que ela também trabalhava de enfermagem. Aí, de lá para cá, não parei. Então, foi só prosseguindo, né? Porque eu fui pegando uma segurança dentro daquilo, e como eu gostava, eu consegui unificar o ensino à saúde. Então, hoje eu entendo e eu converso com muitas pessoas quando me perguntam sobre a enfermagem ou qualquer outra área similar à saúde, que se você não se identifica necessariamente com uma clínica, com um hospital, não tem problema, você não fez um curso errado. Você tem capacidade de se desenvolver com outros nichos. Eu, por exemplo, me desenvolvi e continuo gostando da educação. Então, isso não invalida o meu currículo nem a minha graduação. Embora as pessoas muitas vezes não conhecem, essa diversidade de crescimento na profissão e acha que o enfermeiro ele tem que estar só vestido de branco dentro de um hospital, né? E enfermeiro, médico, fisioterapeuta, dentista, né? Que ele tem que se formar só para atuar dentro daquela área. Ele pode ser um professor de universidade, ele pode ser um treinador e qualificar outros profissionais. Quantos anos eu estou em sala de aula que eu pude participar do ensino de alunos no curso técnico de enfermagem? Então, eu não deixei de acrescentar dentro da minha formação e até para a minha classe, né, a minha classe da enfermagem. Mas eu contribuo de uma outra forma. Não é um atendimento domiciliar, não é um atendimento hospitalar, ok, o meu conhecimento também me favorece e contribui para a formação de outras pessoas também dentro dessa área. Fora a contribuição que você dá, por exemplo, para minha família. É sempre quando a gente tem aqui uma demanda ou algo, a gente já manda o zap para a Thaís, e a Thaís, de acordo com o conhecimento dela, sempre bem profissional, porque até quando é necessário você fala, olha, isso, sabe, isso daí você precisa procurar, vocês precisam procurar um médico, né? Mas quantas situações a gente já se desesperou aqui, pai e mãe de primeira viagem, aí mandava o zap pra Thaís, Thaís, o João tá desse jeito, tá assim, assim. Aí a Thaís, calma, amiga, isso daí é tal e tal coisa, e passava toda a instrução pra Fê e ficava tudo resolvido. Então, assim, Deus usou e usa grandemente você para abençoar nossas vidas. Então, o enfermeiro, o médico, ele pode se formar para não necessariamente trabalhar ali na parte prática, mas ele pode ensinar outras pessoas, se formar para ensinar outras pessoas, certo? Isso mesmo. Quando a o meu crescimento, né, em sala de aula com a enfermagem, ele foi ficando mais sólido, algumas pessoas chegavam a perguntar, né, e a primeira vez me perguntaram assim: "Professora, você não faz palestra sem ser em sala de aula?" Eu falei: "Palestra, sim, em sala de aula eu ensino." Aí ela me chamou para conhecer um grupo de moradores de um condomínio dela, aonde ela morava. E eu perguntei o que que ela queria só era como se fosse um chá, né, das moradoras que iam se reunir no salão do condomínio, e ela falou o que que ela queria oferecer, que ela queria promover um encontro, como se fosse uma reunião de mulheres. E eu ajustei com ela o assunto que eu achava que ela poderia aplicar, e ela me convidou para ir. Então ela gostou. E disso foram vindo outras. Então, já foi palestra em escolas públicas para adolescentes sobre
educação em saúde, educação sexual, medidas de prevenção, violência contra meninas, violência doméstica, gravidez precoce, isso em escolas onde a gente trabalha com ensino médio, certo? Já fui em palestras em igrejas também no Outubro Rosa, que é muito gratificante para mim poder estar contribuindo dentro da casa do Senhor. Já fui em palestras em pequenas empresas, não são muitas, mas quando me convidam, que eu tiver com disponibilidade, eu participo. Por quê? Porque isso para mim me acrescenta, é um crescimento também. E como eu falei, nós não estamos dentro do ambiente hospitalar, isso não invalida a sua qualificação e a sua possibilidade de acrescentar. Então, dando certo, se estão chamando é porque alguém indicou e deu certo, né? Eu penso assim. E se gostou, tudo bem. Eis-me aqui, eu vou. Thaís, esse tema, a coragem silenciosa das mulheres comuns. Esse tema aí é incrível, dá para repartir ele em algumas partes, mas vamos começar aí. Coragem silenciosa. O que que você quis dizer com isso? Como assim? Por que coragem silenciosa? Eu deixei anotado aqui três pontos muito importantes, né? A coragem, porque ela é aquele impulso para tomada de decisões, para medidas e para ajustes. Sem coragem, nem se vive praticamente, né? Então, você precisa ter coragem para tomar uma decisão importante na sua vida, você precisa ter coragem para decidir o seu destino, você precisa ter coragem para formar sua família, para desfazer um erro, para consertar, para voltar atrás, para seguir adiante. Tudo é coragem. E por que silenciosa e dentro do grupo feminino? Que foi os pontinhos que eu anotei. Porque hoje o público feminino, ele é um resultado das nossas ancestrais, que inclui as avós, as bisavós, as nossas mães, as tias, também madrastas, aquelas que tanto reproduziram filhos como as que criaram também, né. Então, se a gente olhar numa medida para trás, existem muitas histórias familiares de mulheres que vieram de famílias muito numerosas, né, e que nem sempre houveram abertura de diálogo, uma comunicação positiva, porque as mulheres que criaram essas lá atrás, para chegar hoje em mim, e nas que vão vir depois de mim, são mulheres que também não tiveram níveis de instrução. E isso engloba um contexto de tudo, né. Então, por exemplo, instrução, a se qualificar, estudar, né, manter um relacionamento saudável, cuidados com a saúde, alimentação, organização da vida pessoal em todos os aspectos. Então, muitas hoje têm relato, mulheres mais maduras, de que foram abusadas, violentadas, cresceram sem afeto, sem carinho, com um lar violento. Isso também vindo de parte das mulheres, não só de homens para com mulheres, mas mulheres entre mulheres. Por causa da criação que elas tiveram. Isso é uma cultura, né, ancestral. Então, mulheres mais ríspidas, que também não tiveram uma estrutura familiar, originaram outras mulheres e aquilo foi vindo uma geração seguinte. Mas no decorrer do nosso avanço, muitas foram quebrando ciclos. E hoje eu acredito que é possível a gente olhar para trás e entender que as nossas ancestrais, elas não tiveram uma culpa para poder ser responsabilizadas por algo hoje. Eu penso dessa forma, entende? Por exemplo, eu não posso culpar a minha bisavó, a minha tataravó por alguma coisa na minha vida hoje, porque hoje eu tenho opção de escolha, hoje eu tenho coragem para me motivar. Lá no passado, a minha tata, a minha bisa e lá para trás, talvez a coragem delas eram menores, porque elas não tinham impulso, elas não tinham permissão, elas não tinham liberdade para poder desfrutar de uma vida em todos os sentidos, e eu nem falo só de trabalho, né. O que contavam muito antigamente eram os relacionamentos. As mulheres não podiam escolher seus parceiros, quantos filhos queriam ter, se podiam evitar ter filhos, elas eram submissas a serem donas de casa. E isso foi silenciado. Elas mantinham-se em coragem, mas em silêncio, formando outras mulheres,
outros homens, até que esse ciclo chegasse a um ponto onde a gente conseguiu quebrar. E aonde eu penso que isso quebrou? Com conhecimento. A cada vez que o conhecimento ele é divulgado e difundido, a gente consegue abrir um pouco um leque na mente de alguém. Poxa, isso é possível. Poxa, não é necessário viver dessa forma. Nossa, quanto tempo eu perdi dessa maneira. Porque faltou conhecimento, um ajuste, e isso vai abrindo fronteiras, né? Construindo pontes e abrindo novas fronteiras para que mulheres, tanto na minha geração e as que vão vir depois de mim, possam continuar seguindo. Essa é a coragem. É só seguir para frente, porque as nossas ancestrais, elas tiveram essa construção para que a gente chegasse aqui hoje. E nós hoje vamos construir para o nosso próximo futuro. Dentro de tudo que você falou aí, o que que é a submissão? O que que significa uma mulher submissa? Explica pra gente, por favor. Certo. A submissão, bom, eu vou colocar de 2 maneiras que eu acredito que ainda muita gente compreende de modo bem equivocado, né. Quando a gente fala bem assim: "Ah, você não é uma pessoa submissa", né, e no contexto da religião se usa muito a palavra submissa, a mulher ser submissa ao companheiro. Mas eu entendo que a submissão ela parte do homem e da mulher à direção de Deus. Você ser submisso à palavra de Deus, à graça de Deus, à sua vontade suprema. Então, tirando um pouco, o conceito que se existe da submissão ser uma mulher calada, impossibilitada de verbalizar, de se expressar, de manifestar o seu querer, a sua vontade, o seu estilo de vida, e ela tem que acatar algo que um alguém superior, no caso seria o companheiro, colocasse para ela e ela ficar nessa condição. Isso é o que eu falei que as ancestrais viviam. Elas não tinham força, elas não tinham liberdade para tomar decisões simples. Muitas vezes coisas simples, comuns. Uma vez eu comentei na sala de aula o seguinte, que a mulher antigamente, quando ela tinha sua primeira menstruação na vida, aquilo era visto como uma coisa muito, grandiosa, mas perigosa. Então, a menina entrou ali na sua menarca, que é a primeira menstruação, por volta dos 11 anos de idade. Hoje em dia as mães conversam com as meninas, os pais conversam, acolhe, entende os sintomas, compra um absorvente, leva no médico, são acolhedores. As próprias mulheres no passado, elas viviam um tabu de que se ela está menstruada, ela não pode nem sentar com a perna aberta, ela não pode usar uma saia. Se beijasse na boca, ela estava grávida. Ela não prestava, ela não tinha vergonha na cara. Então, a falta de informação pelo nível de ignorância intelectual impossibilitou, porque elas tinham medo. Então, faltava coragem de reação. Elas viviam no silêncio e a sua coragem ela era muito abafada. Entendia-se que ser submissa era isso. Não pode, é proibido, fique calada, fique quieta, e ela tinha que permanecer assim. Mas a submissão, ela é o andar lado a lado, é obediência, mas não tem relação direta com o poder da mulher ser abafado e diminuído. Até porque nós temos mulheres hoje em frentes de parlamentos, bombeiras, né, policiais, deputadas, empresárias, médicas, profissões que elas eram vistas como algo muito masculino, que não podiam ser exercidas por elas, por nós em questão. Então, se a gente pregar o dilema de que a submissão é ela ficar sempre dentro daquela bolha, né, sabe, ela está presa, ela só pode gerar filhos, ela não pode nem questionar o ato sexual. Ela tem que ser submissa, ela tem que acatar o momento, a hora, o querer do companheiro. Isso não é submissão, nem aqui na nossa cultura, nem dentro da Bíblia. Então, dentro do aspecto religioso e dentro do aspecto cultural da cidadania, isso não é submissão, isso é ignorância intelectual, isso é falta de interpretação, isso é você proibir, abafar o querer, a expressão de sentimento de outra pessoa. Então, até as igrejas, eu acredito que elas buscaram ressignificar esses conceitos para que pudessem trazer uma interpretação,
favorável e concreta às pessoas para que elas aceitassem e entendessem, correta, entendesse o que que significa, porque nós ficamos muitos anos presos só a uma pequena palavra. Foi distorcida a palavra submissão. Distorceu, aí todo mundo entende que mulher submissa é tapada, é boba. Não, não. A gente não está falando de uma mulher que vai viver presa dentro de uma bolha. Nós estamos falando de uma submissão que ela é trabalhada um conjunto. É o andar lado a lado. É o dois, é a obediência, é o respeito, é a empatia, é a tolerância, é o conjunto para se crescer e para construir algo sólido. Isso se refere só a um relacionamento? Não. A um ambiente de trabalho também. Ser submissa ao seu ambiente de trabalho, em quais aspectos? Você entender regras, disciplinas, horários, hierarquia, que é importante, né? E isso é uma coisa muito complicada para algumas pessoas, entender hierarquia no ambiente de trabalho, entender a dinâmica daquele trabalho, é ser submisso à sua rotina e contribuir para o crescimento. No momento oportuno que aquele ambiente te proporcionar para que você expresse a sua insatisfação ou aonde você discorda, você vai ter permissão para falar. Então, isso também é ser submisso, você está tendo liberdade de se expressar. Se fosse no contexto antigo, na interpretação equivocada, ela só trabalha, ela só faz, ela não fala nada, ela não pode reclamar e cala a boca. Não, não é assim. A submissão, ela é muito contrária ao que se a gente ouve até em redes sociais, né, por causa da questão do feminismo muito grande, que é outra coisa distorcida. Então, são 2 opostos que eles entram em contradição. E dentro do contexto cristão, não é nada disso que o Espírito Santo tem, nem para homens, nem para mulheres. É totalmente o contrário. Eu gostei de um termo que você usou aí, interpretação equivocada, porque é justamente isso. A gente observa na Bíblia o contrário do que foi pregado em algumas culturas, até mesmo na cultura judaica. O que eu quero dizer? A Bíblia mostra a mulher sempre com um lugar de Deus cuidando dela, com um lugar de muito valor. A gente observa, por exemplo, a mulher lá naquela época, quando Deus deu as leis ali no Monte Sinai, o que ele falou sobre a menstruação. Às vezes eu prego, quando eu estou dando aula, eu falo assim para as mulheres lá na igreja: olha, imagine se na época, no seu período, né, no seu ciclo mensal ali, o que a Bíblia chama de o costume das mulheres, você tem um lugar só seu, uma casa só sua ali, onde você vai ter pessoas para te servir. Ninguém vai te incomodar. Pelo contrário, você vai ficar ali separadinha, até sem a presença masculina, que não entende muitas vezes os hormônios, não entende o que está acontecendo. Imagina assim, e aí as mulheres falam, né, respondem: uau, seria maravilhoso. É isso que Deus fez ali no Antigo Testamento. Quando a mulher estava nos dias, como nós costumamos dizer, ela ficava separada, numa tenda separada. E a gente observa o cuidado que Deus tinha com as mulheres. E a cultura daquele período e até hoje, muitas vezes, existe o machismo, não só hoje, mas naquela época existiu. E a gente percebe como Deus usou mulheres, como Deus usou Sara, sabe? Esposa de Abraão. Quando Sara falou para Abraão: olha, manda esse menino Ismael embora. Abraão ficou chateado, mas Deus falou para ele: escuta a sua esposa, escuta ela assim, porque esse é plano meu. Você vai enviar o menino para outro lugar e ele vai ser uma grande nação também. A Débora, excelente mulher, espetacular. Deus chamou ela para ser juíza, um cargo que ali de autoridade geralmente era dado para homens, mas Deus chamou a Débora para quê, será? Para mostrar que ele usa homens e mulheres, e a diferença quem faz somos nós. O homem é o cabeça do lar, o homem geralmente vai ocupar cargos de liderança, assim como chefia, como cabeça, mas Deus em nenhum momento ele impediu mulheres de exercerem esses cargos também, exceto na família que o homem é o cabeça do lar, mas
a gente sabe como que a mulher é a governanta. A Bíblia coloca a mulher como governanta do lar. Então, se for ver bem, né, tá tudo ali, ó, andando como você disse, lado a lado. Sim, é isso mesmo. E ainda tem mais uma observação, já que você falou da Débora. No contexto submissão que você perguntou, Esté foi uma mulher extremamente submissa. Em primeiro ponto, ela foi submissa a Deus, porque ela não questionava a vontade de Deus e ela tomava medidas e direções se baseando naquilo que ela recebia de direcionamento. Então, ela não fez nada, movida ao seu sentimento. Ela foi estratégica, ela foi prudente, ela foi sábia. E ela conquistou tanto o favor de Deus, a graça de Deus para o seu povo, né, para a liberdade, como ela conquistou o coração de um rei. Então, é uma coisa assim muito grandiosa para a gente colocar hoje no contexto atualizado. Era um governo, ela conseguiu mediar a mentalidade de um governo a favor das suas petições a Deus. Aí vai falar que ela não foi submissa? Ela foi submissa. Ela não foi a submissa na interpretação equivocada. Ela foi sábia, ela soube gerenciar, e negociar com o rei mediante aquilo que Deus trazia de instrução para ela, né. Então, eu penso que a história dela é muito completa nesse sentido. Dá para a gente extrair esse ponto, mas tem vários outros ensinamentos dentro da vivência dela. Esse é um, mas tem vários. E aí, tá vendo aí porque eu falei, você que está nos assistindo, tá vendo por que que eu falei que é uma pregadora, além de enfermeira, além de mãe, além de educadora, é uma excelente pregadora. E tem mais aí pela frente. Já deixa o seu like se esse conteúdo tem edificado você. Se inscreva no canal, compartilha com outras pessoas que com certeza pode abençoá-la grandemente. Nós falamos até aqui sobre a coragem silenciosa. Agora vamos para outra parte, Thaís, do tema das mulheres comuns. Já quero agradecer aqui o que você nos trouxe até aqui e que você vai trazer mais para frente. A coragem silenciosa, agora das mulheres comuns. Quem são essas mulheres comuns? Ó, pode falar. A Esté cabe perfeitamente dentro do título, A Coragem Silenciosa das Mulheres Comuns. Ela foi silenciosa porque ela agiu com sabedoria, ela não bateu de frente com o rei, ela não questionava, ela não tomou briga, ela não invadiu o seu poder. Lembra que eu estava falando sobre a submissão até no ambiente de trabalho, a hierarquia? Ela entendeu a hierarquia de poder, de governância divina e a terrena, que era o rei. Ela foi escolhida, ela foi preparada, ela é por isso que eu falei, a história dela dá para extrair muitos pontos. A submissão é um, mas tem vários que o ensinamento dela deixa de reflexão que a gente pode trazer para hoje. Às vezes a dificuldade das pessoas é de entender no antigamente e acha que antigamente tem que ser hoje, né? Nós vivemos ciclos no mundo, então antigamente ela foi escolhida para se casar com o rei. Hoje em dia a mulher não é tirada para casamento, ela tem permissão de escolher. Então não precisa. Sim, sim, então não precisa levar isso ao pé da letra, sabe? Ah, não, então eu tenho que esperar alguém me escolher para casar, e se eu não gostar? Calma, ninguém está falando isso. No contexto anterior, ela foi escolhida, ela foi tirada, mas havia um propósito muito maior nisso, que era uma libertação de um povo, né? Ela foi um canal para isso. E a vida dela acrescentou naquele governo. Então, ela contribui de todas as formas. Eu falei que o título entra na história dela porque ela foi silenciosa com a sabedoria, com as estratégias, ela teve coragem para entrar naquele reino e poder levar a instrução que ela recebia de Deus. E o rei não se opunha a ela, né? Ele não era ao contrário, tanto é que ele foi acatando. Por quê? Porque ela foi instruída por Deus, não foi o querer dela. Ela não foi na guerra, na raiva, ela foi na sabedoria. E ela, antes de ser rainha, quem era? Radassa, uma mulher comum. Uma mulher comum. Pronto. Mas ela entrou para uma diferença muito grande. Muito gigante, para falar a verdade.
Sim, muito gigante, uma diferença espetacular, assim como muitas mulheres estão fazendo hoje, mulheres comuns, muitas delas até anônimas, no sentido de não ficarem famosas, não serem conhecidas e tal. Mas, irmã, vamos mudar um pouquinho de assunto. Me fala aí agora um pouco da sua família, um pouco dos seus filhos. Você colocou aqui mãe atípica e eu sei um pouco porque acompanho, né, com as mensagens que você sempre vem mandando, vem conversando com a minha esposa, tal. Então alguma coisa ela compartilha, pede oração e fala aí dessa mulher comum, a Thaís, mulher comum que tem feito uma grande diferença na vida da família, na vida de pessoas, na vida do seu querido, amado filho Josué, e não só dele, mas também do João Miguel e do seu esposo Hector, de sua mãe, quem está aí ao seu redor. Bom, olha só, eu tenho 2 meninos, Deus me presenteou só com homens, né, um tem 10 anos, que é o João, e eu tenho o Josué de 6 anos. O comum aqui dentro do nosso tema seria o quê? A maternidade é algo comum. Grande parte das mulheres, elas desejam experimentar a maternidade, certo? E muitas outras hoje em dia dizem que não quer. Lembra quando eu falei sobre a liberdade dela se expressar? Elas não podiam ter essa opção. "Não, eu não quero ter filhos". Não podia. Elas tinham e tinham que ter, e pronto. Hoje tem mulheres que optam: "Quero ter filhos daqui 5 anos. Eu quero ter filhos quando eu tiver com X idade", e etcétera. É um planejamento, né. A maternidade ela é vista como algo comum, porque é uma forma de crescer a população. O que não é comum é a gente lidar com a diversidade que vem dentro da maternidade. De qual diversidade? Dos nascimentos de crianças, de bebês neurodivergentes. Então, às vezes, a mulher ela sonha a sua juventude toda em casar, em ter seu filho, uma casinha, aquele sonho melancólico feminino, que é prazeroso, tá? Às vezes ela nunca vai, às vezes não, é óbvio, ela não vai sonhar em ter uma criança em condições especiais. Se eu perguntar assim: "Júnior, você tem desejo de ter um outro filho com condições especiais?", a sua resposta vai ser: "Não, Thaís". Por quê? Porque você já imagina que aquilo vai demandar de você um trabalho maior, uma preocupação, uma entrega na sua paternidade maior do que você já tem hoje com seu filho, certo? Então, o comum é a maternidade. O que que não seria comum dentro desse ponto? A mulher, ela ser surpreendida com uma maternidade atípica. O meu filho de 6 anos, ele é diagnosticado com autismo. Ele é uma criança autista, ele tem TDAH e existe a suspeita de síndrome de Asperger. Depois eu comento um pouquinho. Nada muito complicado, mas a gente consegue gerenciar. Eu conheço muitas famílias autistas, eu tenho familiares autistas também, e a dificuldade ainda hoje, mesmo se abordando muito o assunto: "Ah, tá muito comum, todo mundo é autista". Não, todo mundo não é autista, não está nascendo muito autista. O que aconteceu é a difusão do conhecimento, como eu já falei. Então as portas se abriram, nós temos mais profissionais habilitados, nós temos mais profissionais em conhecimento e profissionais dominando esses assuntos para poderem laudar as crianças. No antigo, as crianças que nasciam com deficiências mentais, intelectuais, elas cresciam sendo tratadas como o doidinho, perturbado, danado, inquieto, era assim. Então, no passado, bicho do mato, né? Isso. Um exemplo que muita gente já vivenciou e que às vezes achava que era o jeitinho da criança, né. Chega uma visita em casa, a criança se esconde, não fala com ninguém, entra debaixo da mesa, se esconde no armário, vai brincar com o coleguinha, ele sempre mordia. Era um menininho ruim para comer, esse menino não come, menino ruim para comer, e dá-lhe palavrão em cima do menino, e surra, porque não tinha conhecimento. E às vezes todos esses
comportamentos, essas características, elas nada mais eram do que uma característica comum de uma criança atípica. Poderia ser o autismo? Poderia, mas poderia ser outras condições também. Porque quando a gente fala de nada comum, não existe só o autismo. O autismo é porque está se discutindo muito o assunto atualmente. Mas existem a síndrome de Down, que é super falada e muito trabalhada também. O Brasil existe políticas de saúde para acompanhar e acolher bem as crianças nascidas com Down. Existe crianças com DI, que é deficiência intelectual, então ela tem um processo um pouco mais lento, diminuído, se comparado a uma criança dentro da sua idade. Não que ela fosse menor, não é nesse ponto. É que existe um macro, né? A gente acompanha na tabela da criança o seu crescimento e desenvolvimento para cada idade. E ela não segue dentro daquele índice que a gente espera. Então, é uma criança com DI. Tudo isso precisa ter laudo. Laudo médico, neurologista, pediatra, cardiologista, quando necessário, e as especialidades afins. A mulher, quando surpreendida por uma maternidade assim, às vezes ela se pega numa desconstrução. E já paramos para pensar nisso? Você tem um sonho de viver a maternidade, mas aquele sonho ele é desconstruído porque você se desconecta com aquele sonho que você idealizou. Não se esperava vir uma criança com uma deficiência, um problema cardiológico ou uma patologia mental, né? Como é que vai se trabalhar isso? Como é que a gente vai, cuidar das mulheres, ensinar essas mulheres a amar os seus filhos mesmo com essas condições? Porque é uma frustração. A gente não pode falar bem assim: "Ai, mas o seu filho só tem isso, mas o resto ele é perfeito". Sim, ele é perfeito, ele nasceu com vida, eu entendo. Mas você já parou para entender que aquela mulher, ela projetou um desejo e ela se frustrou? E que nós não devemos julgar essa mulher por isso, porque além do seu sonho, ela passa por uma modificação da gestação no seu pós-parto, e isso acarreta tanto no estado psicológico dela, que a grande parte das pessoas, inclusive os familiares, não entendem. Eles não estão prontos para enxergar essa mulher como uma mulher. Não, é uma mulher que pariu, é a mãe, é o seu filho, você tem que cuidar. Mas você não ama o seu filho? E não é assim, com essa imposição, porque ela também vai precisar desse tempo de entender o que que ela está vivenciando, como é que vai ser a vida dela a partir daquele momento, vai ser uma reprogramação. E às vezes isso gera uma frustração tão grande, Júnior, mas tão grande, que muitas entram num colapso, né, psicológico. É uma depressão, síndrome do pânico, tem mães que cometem crimes, né, assim, não quero nem comentar sobre isso, mas muitas entram em surtos tão elevados que abandonam e etcétera. Mas a questão psicológica, ela afeta tanto que aquela mulher, ela para de dar frutos, ela para de progredir. Então lembra da história da coragem da mulher silenciosa? Ela se torna só silenciosa sem coragem, e uma mulher comum. Porque ela foi frustrada em um único ponto, na maternidade. Aí a gente fala: "Ai, mas só isso vai prejudicar a vida de uma mulher?" Prejudica. Olha lá para suas ancestrais como é que viviam. Olha, sua tataravó era uma mulher feliz? Eu posso falar das minhas ancestrais pelas histórias que eu ouço, né. Então a gente busca na nossa linhagem. Elas eram felizes? Elas foram acolhidas? Elas entenderam o que viveram nos seus partos? Elas entenderam como é que foi o nascimento de seus filhos? Elas tiveram tempo para se recuperar? Elas tiveram escolha? Olha para trás. Então isso hoje tem como ser totalmente remodelado e formado um novo ciclo de mulheres que vão viver uma maternidade atípica. Beleza, hoje tem suporte para isso, antigamente não tinha. Antigamente as crianças davam trabalho na escola, porque eram agressivas, porque repetiam de ano por causa do DI, né, da deficiência intelectual. O que que acontecia? É um menino burro, não passa de ano, vai para a escola para não fazer nada, tomava surra em casa, abandonava os estudos, então era uma evasão escolar precoce, e isso foi gerando outros problemas sociais, que foram crianças crescendo sem alfabetização, muitas vezes,
sem laudo, então não foram medicadas, não foram tratadas com psicólogo, com terapeutas, com fonoaudiólogo, e foram só vistas como um cidadão perturbado. E eu conheço histórias de pessoas que têm parentes assim, aí fulano é perturbado, ó, é doidinho da cabeça. Mas é doidinho por quê? Qual é o diagnóstico? Ninguém sabe, nasceu doido. Entendeu a diferença? Hoje, eu vou falar como a psiquiatra do meu filho fala. A doutora Adriana, ela fala pra gente assim: hoje o doidinho tem direito. Hoje o doidinho tem assistência social. Então, esse termo, ele é tão ridículo que precisa ser retirado. Ela fala assim, mostrando, não é uma crítica, é a comparação. O que era visto como um doidinho, hoje é uma criança que tem laudo, que tem direito social, que tem amparo do Estado e do governo, que tem escola com inclusão, com educador social, com professor que se qualifica para atender a diversidade, né? Com médicos se preparando para isso, com vários núcleos dentro do SUS para poder dar continuidade no desenvolvimento, tanto intelectual quanto de saúde, das crianças neurodivergentes. E o autista entra dentro desse ponto. O meu filho é uma criança assistida desde os 3 anos de idade, quando ele foi laudado. Ele está com 6 anos. Quando que ele vai parar de ter acompanhamento? Não sei. Quando? Eu não sei, eu não tenho pressa. Eu só quero que ele siga, eu quero que ele progrida. Agora, o tempo, para mim, é indiferente. E isso, quando eu tenho a oportunidade de falar com alguém que tem suspeito de o filho ter alguma condição especial, eu digo bem abertamente, se você desconfia, se para você não é algo normal, verbalize isso no posto de saúde, procure um médico, faça um esforço, vai numa consulta. Você precisa entender para que essa criança seja amada no seu inteiro, ela tem que ser entendida no seu holístico. Não é uma criança que a gente vai enxergar e tratar de uma maneira diferente porque ela nasceu especial. E a maternidade comum, né, às vezes a gente não se prepara para viver isso, que foi a minha fala. A gente vive um sonho, não se prepara para isso. Você acha que eu me preparei para ter um filho autista? Não. Ah, Thais, mas você é enfermeira. Sim, eu sou enfermeira. Você acha que eu sonhei em ter um filho autista? Não. Ele veio. E eu amo por isso. Ele veio. O Senhor me deu assim, é um presente. Eu não tenho o poder de falar, não, eu não quero, eu não gostei. Não, ele veio e eu entendi. Ok, ele é assim. O que que a gente vai fazer a partir de agora? Vamos remodelar a nossa vida. Então, meu horário de trabalho ele é totalmente diferente do meu esposo, porque eu tenho mais flexibilidade, né? Em poder acompanhá-lo nas suas atividades fora da escola, a sua rotina dentro de casa, nos seus cuidados, no ensinamento que ele precisa. Isso é fora do comum. A gente fugiu da curva um pouquinho. Eu continuo sendo uma mulher corajosa, mas a maternidade comum para mim, ela veio só no primeiro filho, que foi o João. O segundo, opa, as coisas já mudaram aqui. Então, ela precisa, né, a mulher ela precisa também ser compreendida, acolhida, amada, consolada, para que ela não viva o luto dessa maternidade. Aquele luto vivo não é porque o filho morreu, porque perdeu a gestação, é o luto do sonho. Poxa, ela não vai mais poder trabalhar, agora tem que viver cuidando da criança. É um luto, Júnior. Eu já passei um período sem trabalhar porque eu precisava estar com ele, antes dele ter um diagnóstico. É um luto, a gente se isola, você sofre, você sente o distanciamento das pessoas, você sente o olhar das pessoas diferente. Nossa, que menino estranho! As pessoas te olham diferente, né? E isso é constrangedor. Mas ele só é constrangedor até o momento que você não tem coragem. Olha o tema. Que você não tem coragem de se movimentar dentro do seu ciclo e entender o que é que você está vivendo. É quando você toma direção e segue uma direção. Que foi, na minha experiência, foi o quê? Eu percebi desde muito novinho algumas situações diferentes. Lembra que eu falei do índice de desenvolvimento? Então, eu percebi algumas coisas diferentes no Josué, e aquilo chamava atenção. Mas foi um ano de pandemia, 2020. O que que a gente fez na pandemia? Nada. Todo mundo dentro de casa,
trabalhando home office, quem não ficou desempregado? Posto de saúde não funcionava, o consultório médico estava tudo fechado. Eu não conseguia marcar nem em rede particular, nem em rede pública. E o que eu ouvia quando eu conseguia falar com alguém era o quê? É bebê de pandemia, Thaís. Ele só fica com você, por isso que ele é assim, diferente. Chora, não come, dorme mal, não convive com outras crianças. Mas eu sabia, não é pandemia. Ele é um neném diferente. No decorrer da pandemia, que foi flexibilizando aquele lockdown que teve, certo? A primeira oportunidade nos anos seguintes que eu consegui de agendar uma psiquiatra, neuropsiquiatra, eu fui na primeira consulta, ela laudou ele. Para você ver como a característica dele era muito evidente. E existem inúmeras famílias, eu afirmo com segurança, porque eu presencio isso. Existem inúmeras famílias que têm crianças superior à idade dele, até adolescentes, com características incomuns e que fecham os olhos. E que as mães, muitos pais também, sofrem em silêncio porque não sabem que decisão tomar. A quem eu procuro? Com quem eu falo? Eu explico. Ah, será que não é o jeito dele? Ele é estranho. Não. A gente não pode tratar o nosso filho como um ser estranho. Você tem que tratar ele como um indivíduo completo, capaz de ter uma vida social e de se desenvolver. E se naquele momento aquela família percebe que ele não está tendo essas habilidades de convívio, é importante ter uma avaliação. Para quê? Para que ele tenha progresso na sua vida. Afinal de contas, mãe e pai não vai durar para sempre. E quando esses pais e essas mães não estiverem, como é que essa criança, esse jovem vai estar no mundo? Eu penso nisso. É por isso que eu falo, eu não tenho pressa. Deixa o Josué se desenvolver. O que eu puder contribuir para ele, ok. Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Então, muitas mulheres elas também ficam amedrontadas porque acham que é uma condição tão difícil, ou por vergonha, por tabu, crenças, né? É, às vezes falta de apoio dentro de casa, isso eu acho que conta 100%, e elas vão deixando, vai deixando, vai deixando, e ela não tem aquela coragem de tomar uma iniciativa em relação ao filho. Sim. Uhum. Certo. Sim. Isso. As características, a gente chama de criança neurodivergente, né? A criança atípica. As características em si do autismo, elas são milhares. Então, a gente não pode criar um rótulo e falar bem assim: Ida, o meu sobrinho tem isso, isso e isso, então ele é autista. Não, às vezes não. Por quê? Porque, embora as características sejam muitas, nem todo autista ele vai ser igual. Então, o meu filho tem característica que a outra criança não tem e que outra também não vai ter. Então, o neurologista, né, o psiquiatra, ele vai fazer uma avaliação completa e integral associada ao comportamento que aquela criança tem fora do consultório, que é a fala da mãe, do pai, como é que é o sono da criança, se a criança consegue evacuar sozinha e ir ao banheiro, dependendo da idade, né? Se aquela criança se alimenta bem, se come bem sozinha, se ela olha nos olhos, se ela faz contato visual, como é que ela anda, se ela teve atraso para caminhar, que a gente chama de atraso motor, se ela criança consegue se comunicar, se é audível o que ela fala, se ela só repete o que ela fala, tudo são características. Então, é um conjunto de muitos comportamentos que a gente vai listando, vai fazendo um checklist, certo? Só que através desse checklist não dá para fechar um laudo. Por quê? Eu não posso fazer isso, eu não sou habilitada. Quem vai fazer isso é o especialista da medicina, o médico. E ele vai se basear por outros complementos. Eu estou falando só de um contexto que a gente vê que fala bem assim, isso aí não está dentro do padrão. É bom investigar.
a minha fala é essa: é suspeito, procure uma investigação com um profissional. Pode ser autismo? Pode. Pode ser outra coisa. E outras coisas. Então, é muito comum também uma outra situação. A criança, quando ela tem o diagnóstico do autismo, ela ter comorbidades. O que seriam as comorbidades? Outras patologias associadas junto do autismo, certo? Quanto mais tempo se levar para aquela criança ter um laudo médico, mais complexo fica as suas comorbidades. Por quê? Porque ela não teve suporte. O que que é o suporte? Tratamento, mas não é uma doença. E eu falo de tratamento para desenvolvimento. Terapeuta, fonoaudiólogo, muitas vezes uma medicação para controlar o sono, o apetite, e assim vai dependendo da necessidade de cada uma delas. Outras vão se desenvolvendo com TDAH, dislexia, deficiência intelectual. Então, tem criança que ela tem vários diagnósticos em um único lugar, né? Na condição cognitiva dela, certo? Quanto maior os diagnósticos, né, a quantidade, a demanda de suporte dessa criança vai ser mais intensa, certo? Ela vai requerer mais atenção, mais cuidado, um acompanhamento completo escolar, dentro de casa, no ambiente secular para ela conviver com as outras crianças. E isso é primordial que se entenda, que faça nos primeiros anos escolar, quando ela tiver a suspeita ou já o laudo formalizado, para ela ter essa manifestação de crescimento dentro da curva que a gente espera, ela desenvolver segurança, o seu cérebro entender aquele estímulo que ela está tendo e reforçar esse estímulo para ela aprender. Quando ela chegar na adolescência, a gente já entra em outro ciclo. E vamos falar que é um ciclo extremamente desafiador. Sem falar de crianças neurodivergentes. Só lidar com adolescente já não é uma caixinha de surpresa? Você é professor, você sabe. Imagine lidar com um adolescente neurodivergente sem diagnóstico. Imagine, é aquela bombinha, né? Ele explode. Por quê? Ele passa pela sua transformação psicológica, social, ele passa pela transformação física e corporal, pela puberdade, são sentimentos, são emoções, são hormônios, são gostos, né? Imagine isso em uma criança neurodivergente passando por isso sem suporte. É complexo demais. Vai ser aquele adolescente sozinho, isolado, complicado, difícil. Se não for agressivo, brigão, né? Se não entrar numa depressão, se não fizer tentativa de autoextermínio, se não for visto como doidinho, como eu falei. Por isso que é importante ter suporte, para que ele tenha o desenvolvimento e quando chegar numa idade de 12, 13 anos em diante, ele já estar, na verdade, dentro de uma fase que aquela família vai ter mais segurança no processo que ele vai viver, que é a adolescência e a juventude. Mas ele precisa de suporte, suporte tanto de uma equipe multidisciplinar para atender às suas limitações, quanto o primordial que é a família. Seja a mãe e o pai, seja o pai sozinho, seja a mãe sozinha, não importa. Aquele cuidador responsável legal não pode abandonar aquela criança naquela situação. Muito bom, muito bom. É maravilhoso ouvir, aprender, ouvir a sua experiência. E eu quero que você agora, nós estamos caminhando para o final do episódio, que você fale para a gente agora três coisas. Na verdade, uma passagem bíblica, um versículo que te mantém, que te sustenta. Gostaria também que você trouxesse aqui para nós, nos desse aí as suas redes sociais, no caso, tá bom? Nos passasse aí como te encontrar, como encontrar a enfermeira Thaís, e também suas considerações finais, no sentido de trazer uma palavra final, um conselho para as mulheres que estão aí te ouvindo. Mas antes, eu quero agradecer os nossos patrocinadores, quero agradecer a Zora, especialista em funcionários de inteligência artificial, são atendentes virtuais que atendem a demanda do seu Instagram, do seu WhatsApp, eles atendem para você.
Eles reatendem os seus clientes, cuidam da sua agenda, fazem vendas também. Então, é a Zora, especialista em funcionários de inteligência artificial. A Zora tem essa especialidade, mas trabalha com outras questões também, como criação de sites. É só entrar em contato com a Zora, que está aqui no link, aliás, a descrição. Aliás, o link está na descrição do vídeo. Temos também a ISOSEG, dispositivo e rastreamento e bloqueio de veículos. Então, precisa de um cuidado com o seu veículo, quer colocar o seu veículo lá em um lugar na rua, sem preocupação se vai perder o carro ou não, se vão furtar, entre em contato com a ISOSEG. Agradecemos também a R2R Solução em Engenharia. Precisa de solução em engenharia? É com o Ronivaldo Ramos. Entre em contato com ele. Está aqui o contato dele na descrição do vídeo também. Se você vai empreender, estamos falando para empreendedores aqui também. O que você precisa fazer primeiramente? Registrar a sua marca. Registre a sua marca com preço justo e acessível a todos. Isso é com a Eterno Marcas. Quero lembrá-los que lá no canal Júnior Saltério, toda segunda-feira tem um podcast também onde nós falamos sobre a Bíblia na prática. Se você quer participar deste podcast aqui, do podcast Filho Próspero, entre em contato com a gente no @soufilhopróspero, chama no direct que nós vamos conversar com você. E o nosso podcast tem a intenção sempre de trazer a mensagem central. Qual é a mensagem central? De que só Jesus salva. Então, agora, Thaís, a palavra está com você. Certo. Passagem comum, ó, vamos de novo ao comum, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. É pequenininho, por quê? Ainda que nós, tanto homens quanto mulheres, né? A gente venha viver uma fase turbulenta, seja em qualquer sentido da nossa vida, a graça do Senhor, ela é o suficiente, né? E se a gente falar assim para uma pessoa: "Nossa, está passando por situação de carência alimentar, é o extremo", aí você vai falar que nada vai te faltar? Sim, nada me faltará. Por quê? Porque se eu me apego a uma força maior do que aquela dificuldade que está me doendo, eu vou ter condições de buscar melhorias. Então, a nossa palavra ela tem poder. Aquilo que a gente verbaliza, ele vai ecoar. Ele tem uma manifestação e aquilo vai voltar para a gente. Se eu só falar que eu estou no buraco no fundo do poço, eu vou continuar no buraco no fundo do poço. Então, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Nada me faltará. Não me faltará tempo, sabedoria, saúde, condições, recursos, nada me faltará. E se me faltar, ele me faz repousar. Ou seja, ele vai suprir a minha necessidade, a minha demanda, porque ele conhece. A reflexão seria: quando veio Josué para nós dessa forma, a preocupação seria: como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai dar o segmento dessa criança, né? Como é que trata, como é que cuida, como é que vai ser a nossa vida agora em diante? E se olhar para trás, a minha preocupação era tão grande para uma coisa que estava tão no meu alcance de resolver e eu não enxergava, porque a preocupação me cegou. Então, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não me faltou. Deus levantou pessoas para me abençoar, Deus levantou portas abertas e Deus também fechou portas que não eram para eu estar, porque existiam outros meios. A sua família é uma família que o Senhor levantou para minha família, né? E a minha mãe me ajuda muito com os meninos, então Deus ele sempre traz pessoas e encontros no momento certo da nossa vida. As portas elas se abrem na medida em que a gente confia. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Confie nisso, porque você vai ter certeza e segurança de que naquele momento certo, é onde você se desespera e falar: já tentei de tudo, estou na última gota, nada te faltará, né? E para as mulheres comuns e as mães atípicas e as que não desejam a maternidade também, está tudo bem.
Você é forte, mesmo sendo silenciada. Você é vencedora, mesmo que você não enxergue o seu sucesso. Você é capaz, mesmo que você tenha ouvido que a sua incapacidade foi grande. Não se pegue, não fique memorizando isso no seu sentimento, mas tenha convicção de que o seu valor pode te potencializar para um lugar novo, um emprego novo, uma vida nova, uma condição social nova. E eu não falo só de financeiro, eu estou falando de bem-estar mental e físico também. Então, mulheres, tenham coragem, mesmo quando seus recursos forem os mínimos. Tenham coragem, tome uma decisão, se mova, se mexa, converse, procure ajuda, sorria, agradeça. Tenham coragem. Aquilo que você precisa solucionar, tenham coragem, porque muitas das vezes o poder de solução ele está aqui, ó. Ele não está na mão do outro, ele está na nossa própria mão. Bom, certo. Thaís Brito ponto enfermagem. Se você não localizar por esse, tem outro, Thaís Brito ponto humaniza, com H, humaniza. É a minha rede do Instagram, que é a única que eu uso para poder movimentar relacionada à minha parte profissional. Não tem um Facebook profissional, apenas o Instagram. Bom, mais uma vez quero agradecer a sua presença, agradecer, Thaís, porque você se dispôs a estar aqui conosco. E quero deixar o meu abraço para sua família, seu esposo, seus filhos, sua mamãe. Que Deus continue abençoando grandemente a vida de vocês. Manda um abraço lá para a igreja onde você congrega também. Obrigada pelo convite, foi um prazer contribuir com o canal. Estou à disposição em outros temas, tá bom? Conte sempre comigo e que cresçamos, né? Que o seu canal cresça muito, porque a fonte de informação ela é riquíssima, ninguém rouba isso das pessoas. E dizer para você que está nos assistindo, se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, considera aí deixar o seu like, isso ajuda muito o canal, ajuda muito o algoritmo te mandar mais conteúdos desse tipo também. Se inscreva no canal se você não é inscrito e compartilhe com outra pessoa que você sabe que pode ajudar ela muito. Então, mais uma vez aqui minha gratidão à enfermeira e educadora Thaís. E assim como nós começamos, também terminamos com o graça e paz a todos.